Olá pessoal, quem fala é Felipe Laison. Hoje vou falar sobre equações e polinômios. E para o vídeo de hoje eu vou explicar a atividade 1 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio. Atividade 1 fala dos coeficientes e das raízes dos polinômios. Então vamos lá, atividade 1 é o seguinte. Considere os polinômios ax é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 e o polinômio bx, que é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x mais 2, tá bom? Então são 4 ou 5 itens, eu vou resolver explicar cada um dos itens, tá bom? Então, primeiro item, item A, calcule A1 e B1. O que significa esse A1 e B1? Então, notem que eu tenho o polinômio AX. Quando ele pede para eu calcular o polinômio A1, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que substituir o x por 1 no polinômio AX, tá bom? Então vai ficar dessa forma, ó. A1, no lugar do x coloquei 1, é igual a 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2, beleza? Aí eu vou resolver essa conta aqui e vou ver qual que é o resultado que vai dar. Vai ficar assim, ó, 1 menos 3 mais 2, 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 com mais 2 vai dar 0, tá bom? Então, quando eu substituir o x por 1, né, então substituindo x igual a 1, eu vou ter o polinômio A1 igual a 0, tá bom? E eu vou fazer esse mesmo processo no polinômio bx também. No lugar de x eu vou colocar o 1. Vai ficar 1 elevado a 3 menos 2 vezes 1 elevado a 2 menos 3 vezes 1 mais 2, tá bom? Então, 1 elevado a 3 é 1, tá? 1 elevado a 2 também é 1 e 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3 e o 2 positivo eu copiei embaixo, tá bom? Então, 1 menos 2 vai dar menos 1, menos 1 com menos 3 vai dar menos 4 e menos 4 com mais 2 vai dar 2 negativo, beleza? Então, no polinômio b de x, quando eu troco o x por 1, eu vou indicar b1, que é igual a menos 2, beleza? Então, no item B, ele fala assim, ó, calcule x para que ax igual a 0. Então, notem que agora ele deu um valor para o ax. Ele falou para você chamar o ax de 0. Então, no polinômio ax, no lugar de ax, eu vou substituir por 0. Vai ficar assim, ó, 0 é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Notem que isso daqui é uma equação de segundo grau. Para eu determinar o valor de x, que é o que ele pede aqui, né, calcule x, eu posso utilizar o teorema de Bhaskara, tá? Então, o a aqui vale 1. Desculpa, que é o do x ao quadrado, né? O b vale menos 3 e o c vale 2. Trocando o ABC no delta aqui, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, eu vou ter menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, menos 3 ao quadrado é 9, e 4 vezes 1 vezes 2 será 8. Então, 9 menos 8 vai ser igual a 1. Bem, o valor do delta é 1. Agora, o valor do x vai ser menos b mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor do a. Tá? Então, menos com menos 3 aqui vai ficar 3 positivo. Raiz quadrada de 1 vai ser 1. E 2 vezes 1 aqui será 2. Vai ficar assim, ó, 3 mais e menos 1 sobre 2. Então, eu vou ter dois valores para x. O primeiro valor de x vai ficar 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 aqui é 4. E 4 dividido por 2 será 2. Então, a solução aqui, eu vou ter solução o 2. E a segunda solução vai ser 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Então, a primeira solução é 1 e a segunda solução é 2. Beleza? Esses são os valores de x que satisfaz essa sentença aqui dada pelo problema. Beleza? Então, esse era o item B. Agora a gente vai para o item C. Ele fala assim, ó, se ABC forem raízes de b de x, então qual é o produto de ABC? Então, falou de produto, tenho que lembrar lá da regra de soma e produto, das primeiras atividades de polinômios, tá? Então, tem o produto é multiplicação. Se eu multiplicar a primeira raiz com a segunda ou com a terceira, eu vou ter que ter o valor oposto do D. Então, o D aqui no caso é o 2, tá? Então, se o D é igual a 2, o menos D será igual a menos 2, tá bom? Então, A vezes B vezes C tem que ser igual a menos 2. A C é só isso. Simples assim. Agora vamos para o item D. O item D fala o seguinte, ó, é possível termos ax igual a bx? Então, lembrando que ax é esse polinômio aqui e o bx é esse, tá bom? Então, o que ele está falando? Para você igualar os dois polinômios.
No lugar do ax eu vou trocar por essa sentença e do bx por essa. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2, que é igual ao x ao cubo, menos 2x ao quadrado menos 3x mais 2, tá bom? Então, notem que eu tenho uma igualdade aqui. Tenho do lado esquerdo x ao quadrado como maior expoente de x e do lado direito x ao cubo como maior expoente, tá bom? Então, conforme o maior expoente aqui é o 3, eu vou passar todos os valores da primeira parte da equação para a segunda parte. Tá? Vai ficar assim, ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x mais 2 menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Beleza? Conforme passei tudo para o mesmo lado da igualdade, eu coloco igual a zero no final. Então, o que eu posso fazer? O menos 3 eu copio, beleza? O menos 2x ao quadrado eu vou juntar com menos 3x menos x ao quadrado, vai ficar menos 3x ao quadrado. O menos 3x eu vou juntar com mais 3x, vai ficar 0x. E o mais 2 aqui eu vou somar com o menos 2, tá? Vai ficar igual a 0, tá bom? Então esse 0x e esse 0 eu posso tirar, vai sobrar apenas x ao cubo menos 3x ao quadrado igual a 0. Bem, notem que ele pediu para eu igualar os dois polinômios, tá bom? Notem que x ao quadrado, x ao cubo é um número, é um valor, né? E menos 3x ao quadrado é outro valor. Então, um valor menos o outro tem que ser igual a 0, tá bom? Então, o que essa equação está falando? Qual o valor que você coloca aqui no x que vai satisfazer essa sentença aqui? Beleza? Então, um dos valores, conforme eu tenho x ao cubo aqui, x ao cubo é x vezes x, né? E x ao quadrado é x vezes x. E eu tenho o 3 na frente. Beleza? Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, conforme eu tenho uma multiplicação aqui por x na primeira e na segunda, a primeira resposta aqui vai ser zero, porque eu vou ter aqui, ó, vou fazer aqui do lado direito. Vai ficar 0 vezes 0 vezes 0, que vai ser igual a zero. E menos 3 vezes 0 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, tá bom? E 0 menos 0 é 0. E 0 é igual a 0, tá? Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação, dois elementos aqui, ó, x ao cubo e 3x ao quadrado, seja composto por x, eu já sei aqui que vai ser tudo zero, porque a segunda parte da equação é igual a zero. Tá? Então, eu tenho que determinar valores para x que satisfaçam essa sentença. No caso aqui, eu vi que é zero já. Beleza? E a outra parte, o que eu vou fazer? Ó, vou até mudar a cor da caneta aqui. Ó. O que eu vou fazer? Quando que eu subtraio dois números, ele vai dar zero. Quando eles são, quer ver, opostos um ao outro. Ih, perdi minha canetinha. Aqui. Então, quando é assim, ó, quando que eu somo ou subtraio dois números que o resultado vai dar zero? Quando eu tenho 3 menos 3, que é igual a zero. 2 menos 2, que é igual a zero. Opa, 2 menos 2. Quando eu tenho 9 menos 9, é igual a zero. Tá? Quando eu tenho 1 milhão menos 1 milhão, que é igual a zero. Tá? Então, o primeiro número e o segundo devem ser iguais, tá bom? Então, notem o que muda de um para o outro aqui. Ó. O primeiro número é x e aqui o primeiro é 3, tá bem? O segundo é x, o segundo é x, o terceiro é x, o terceiro é x. Tá? Então, o que eu vou deduzir aqui? Que esse x aqui tem que ser igual a 3, beleza? Porque vai ficar, se esse x for 3, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. E a segunda parte vai ser 3 vezes esse x, os dois x também vão ser igual a 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27, vai ficar 27 menos 27, que o resultado vai ser igual a zero. Tá bom? Então, conforme eu tenho uma equação de um x aqui com índice 3, eu vou admitir 3 respostas. Tá? Então, eu descobri aqui que uma é 3 e a outra é 0. Beleza? Então, para que o polinômio A seja igual ao polinômio B, eu tenho que saber, para que sejam iguais, eu tenho que ter como raiz, uma raiz o 3, a outra raiz o 0. Beleza? Aí, no item E, ele fala assim, é possível termos AX, notem que eu não tenho o sinal de igual, tá? E BX, esses três pontinhos, ele vai representar que as equações são idênticas.
beleza? Então, quando que elas vão ser idênticas? Quando todos os valores de x que satisfazem o polinômio ax também satisfazerem o polinômio bx, beleza? Então, vou ter aqui, ó, ax sendo idêntico ao polinômio b de x. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um teste. Eu vou substituir na equação, no polinômio ax e bx, por a igual a 1, tá bom? Se eles são idênticos, o que acontece? Se o x for raiz do primeiro, ele também tem que ser do segundo. Então vai ficar assim, ó, ax ao quadrado menos 3x mais 2. Vou trocar o ax por 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. E o bx vai ficar b1, 1 elevado a 3, menos 2 vezes 1 elevado a 2, menos 3 vezes 1 mais 2. Tá bom? Notem que o resultado do primeiro deu 0 e o do segundo deu menos 2. Então, o 1 ele é solução do primeiro polinômio, mas ele não é solução do segundo. Tá? Então, nesse caso, eles não são idênticos. Não são. Beleza? Então, conforme lá no primeiro, eu já vi que no primeiro polinômio o 1 era a raiz, por isso que eu substituí aqui o x por 1, porque eu já tinha verificado que o polinômio ax tem 1 como raiz. Então, ele teria que ser raiz também do bx. Conforme ele não é, o resultado aqui teria que ter dado 0, ele não é, então eles não são idênticos, tá bom? Para ser idênticos os dois polinômios, eles deveriam ter as mesmas raízes. Lembrando que o polinômio ax é um polinômio de grau 2 e o bx é um polinômio de grau 3. Para eles serem idênticos, o que acontece? O ax, ele sendo de grau 2, ele admite 2 raízes. E o bx admite 3 raízes. Tá bom? Então, por exemplo, não lembro quanto que é, mas o ax vai ter como raízes o número 1 e 2. Para o bx ser idêntico ao ax, ele teria que ter assim, ó, bx deveria ter como raízes, são 3 raízes. Então, 2 delas deveriam ser iguais, tá bom? Aqui eu não estou falando que 1, 1, 2 são raízes de bx, eu só estou dando exemplo, beleza? Conforme eu verifiquei que o 1 não é raiz, então eles não são idênticos. Tudo bem? Bem, espero que você tenha entendido aí, que você tenha curtido. Curte o vídeo, coloca sua dúvida no comentário, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e até um próximo